seria algo vindo do espaço. E como é? E qual era a reprodução que identifica isso? Nas cavernas, são desenhos feitos em formas de discos, seres, mostrando elmos pintados, inclusive. Isso aí está bem diferente do que os cientistas estimaram como um padrão de pintura da época. O padrão de pintura se restringe a animais, caçadas, ou através de alguns rituais de fertilidade, mas isso aí foge completamente ao padrão. Existem pelo menos uma dúzia desses lugares do mundo, na Austrália, na Europa, na África, né, no norte do Saara, mostrando essas imagens. E isso constatado foi, agora comprovado também? Não, prova já é uma outra história, né? É essa história que eu quero. A prova, nós temos alguma que nós podemos chamar de provas. Por exemplo, foi uma vez encontrado um cubo de metal usinado, trabalhado, dentro de uma mina de carvão. Isso é extremamente antigo, né? É coisa já de milhões de anos. De onde veio esse cubo? A natureza não fabrica uma coisa com arestas, bem feitinho. O carvão, logicamente, era uma consequência da degeneração de florestas antigas. Então isso estava dentro de um ambiente de uma floresta normal. Todo esse ambiente sofreu uma deformação, né, geológica, formou esses estratos, que mais tarde seriam minas de carvão, mas o cubo ficou lá intacto. Existem outros objetos também, além desse. Exemplo? Existe uma caverna, por exemplo, no norte da Itália, com uma parede totalmente redonda. Ela não é uma coisa natural, ela foi totalmente esculpida. E isso está sendo guardado até hoje, estudado, né, que não se chegou a nenhuma conclusão sobre isso. São vestígios insólitos que vêm para nós do passado, que a natureza não poderia ter fabricado, e nem tão poucos homens que haviam naquela época, pelo menos os que nós chamamos de terrestres, né, não poderiam ter feito isso. Isso há 1 milhão de anos atrás? Essa é a sua referência? Exato. Agora, 1 milhão e pouco, né? 1 milhão e 500, mais ou menos. Vamos chegar mais próximo um pouco daqui, né? Pois não. Que outro tipo de vestígio? Um pouco mais dentro de um regime de atuação, vamos chamar de moderna, pronto. Eu estudei muito e durante muito tempo a civilização pré-colombiana, dos maias e dos astecas. Por exemplo, esta figura que você tem... Que você tem? Na mão, né? Essa aqui é a pedra solar asteca. É uma maravilha. Segura ela paradinho assim. É uma maravilha de arte e ao mesmo tempo é um complexo de simbolismo astronômico. Tudo isso aqui são referências ao sistema solar, aos planetas, não dá tempo de explicar aqui. Mas o que nos interessa aqui é esta caixinha aqui em cima, que tem uma data. Essa data é 1479 depois de Cristo, ou seja... Por que você diz que esse simbolismo aqui significa 1479? Pois não, isso aí tem 13 bolinhas aqui dentro de uma erva que eles chamam de caniço. Então isso aqui é o hieroglifo 13 caniço, que convertendo para o calendário cristão é o ano de 1479, agora, depois de Cristo. Depois de Cristo. Muito bem, este ano está amarrado com ciclos de 52 anos em que havia registros por parte deles nas crônicas dos astecas e dos maias de aparições de seres celestes que eles apontavam até para Vênus. Não vamos dizer que vem de Vênus, mas Vênus seria uma referência cósmica, e eles esperavam a volta desses seres a cada ciclo desses. Esse ciclo leva 52 anos dentro desse número de calendário. Mas acontece que a data esperada para este evento era sempre um múltiplo disto. Ou seja, eram 10 vezes 52 ou 520 anos. Consequentemente, hoje nós estaríamos dentro de um múltiplo o quê? Que parou de acontecer aparecimentos de discos? Não, curiosamente, não é aí que está o ponto. Numa época em que eles esperavam esse retorno, que se eles estivessem vivos, né, essa civilização de uma certa forma se extinguiu. Só ficou os registros escritos dela, como esse, por exemplo. A volta esperada deles seria 1947, para ser exato, junho de 47, no solstício do verão no hemisfério norte. E aí, o que aconteceu em junho de 47? Pois não, foi a primeira aparição mundial, a nível mundial, que se tomou notícia de discos voadores. Foi quando Kenneth Arnold, um piloto civil americano, viu nas montanhas Rainier, no estado de Washington, no extremo noroeste dos Estados Unidos, 9 objetos voando no espaço.
Tem registro disso? Tem, isso é bastante documentado. Aliás, esse é um caso clássico na ufologia, né? Foi esse caso que inaugurou a ufologia no mundo. Não que eles não existissem antes, mas nós passamos a saber que não estávamos mais sozinhos a partir dessa data, 24 de junho de 1947. Muito parecido com a data que eles esperavam isso, e foi nas Américas, né? Eu quero saber, voltando ao histórico, né? Chegando mais perto, você veio para a civilização asteca e inca, né? Mais recentemente. Bem, nós temos vários registros, né, desses casos, como aconteceu na Europa, na Idade Média, na Suíça. Os céus da Suíça ficaram saturados em 1416, se não me engano. Os céus ficaram saturados de objetos estranhos, formas esféricas e discoidais. Isso foi registrado em pinturas da época, né, como também... Em quanto? 1416 aproximadamente. Próximo da Renascença, né? Isso foi um período histórico que está fora dessa nossa época, a famosa época dos estudadores, mas que relatam casos estranhos. Hoje, essa pesquisa chegou a tal ponto de sofisticação que nós poderíamos dizer o seguinte: aquilo que era visto antigamente como gnomos, seres pequenininhos que andavam nas florestas, hoje alguns pesquisadores dos Estados Unidos, como Jacques Vallée, né, o Dr. Jacques Vallée, que é um físico, trabalha nessa área também, pesquisando esse assunto, ele leva a crer que muito possivelmente esses seres da natureza, que foram incorporados em histórias até infantis, né, dos irmãos Grimm, etc., eram seres de fora, extraterrestres, que estavam fazendo explorações nas matas, nas florestas, como eles fazem hoje. Aqui. Fazem, prospecção de solo, tudo. Eu gostaria de citar um caso muito interessante, dentro dessa própria literatura que tem entre os maias. Existem umas ruínas lá na Guatemala, chamada Palenque. Em Palenque, é uma cidade que hoje está coberta por florestas, está sendo lentamente escavada, né? Existe um templo lá, uma pirâmide, chamada Pirâmide das Inscrições. Uma pirâmide cheia de degraus, forrada de inscrições nas paredes, nos tetos. Em 52 foi descoberta uma tumba no subsolo dessa pirâmide. Acontece que o ser que estava lá dentro fugia completamente ao padrão do maia típico. O maia não era muito alto, ele era mais ou menos baixo. A altura oscilando entre 1,40 m, 1,50 m, 1,55 m, por aí. Esse ser era alto e um porte, lembrando o porte de um europeu, a estrutura esquelética de um europeu. Aquilo realmente era uma tumba, porque a laje, a famosa laje que cobre esse túmulo, que o Erich von Däniken usou na capa do livro dele, Eram os Deuses Astronautas, essa laje foi construída para cobrir aquele túmulo e jamais poderia ter passado por aquelas galerias. O que significa que aquele túmulo foi primeiro construído assim e depois a pirâmide foi feita, construída em volta. As inscrições que estão em volta continuam indecifráveis e todas elas têm referências celestes ou astronômicas. Esse ser foi muito importante porque ele foi sepultado com máscaras ritualísticas fora de série, com certos adornos. Quer dizer, a gente sente no passado a importância que esse ser tinha. Era alguém fora do comum para eles. Pela descrição, mais ou menos confere com o que nós chamamos em ufologia, os tripulantes dos discos, entre alfa, beta e ômega, seriam mais do tipo beta. Então, são como nós, seres como nós, cabelos loiros, né, compridos, não precisam de máscara, de oxigênio, e poderia ser, não temos logicamente uma indicação, até que possamos traduzir esses manuscritos, né? Com essas inscrições que tem em volta. Os alfas como são? Os alfas são os baixinhos. O que eles fazem? São tipos de seres pequenos com a cabeça muito grande, exageradamente grande, anormalmente grande, né? Esses são os mais frequentes. Mas isso significa que essa população extraterrestre, ela vem sempre de um mesmo lugar? Por quê? Não. Se os alfas são baixinhos, sempre baixinhos e cabeçudos, todos os alfas, eu suponho, que sejam iguais. Mais ou menos poderiam ser do mesmo local. Nós também conjecturamos isso no início. Mas os alfas variam também em aspecto fisionômico. Alguns têm detalhes que são bastante diferentes dos outros. O que fica constante é a altura e esse tipo de porte de cabeça. E os gamas? Os gamas Já que você falou que os betas são iguais a nós, né? Tem os gamas, os deltas e os ômegas. Os deltas? Também. Os deltas estão mais para aparições
fantasmagóricas, né? Aparições assim meio estranhas. Mas os ufólogos em geral, inclusive eu, nós tomamos um certo cuidado na classificação disso, porque às vezes isso pode estar trabalhando interações com a mente humana muito delicadas. Sabe, a pessoa leva um susto quando está vendo o disco, e uma série de coisas vem à mente naquela hora e pode haver alguma confusão. Você já viu um disco? Já, 4 vezes. Mas não os tripulantes. Mas o disco lá, no horizonte, uma coisa que parecia um pis, ou você viu um disco assim? Eu vi uma coisa muito grande voando a 8, 10 mil metros de altura. Era uma noite muito bonita, uma noite quente, era fevereiro de 70. A lua estava num certo local, tudo era uma lente, né? Uma coisa lenticular, um verde maravilhoso, um verde neon, envolto numa bolha esverdeada. Mas aquilo passou atrás de nuvens que estavam pelo menos a uns 8 mil metros. Para eu ver um avião a 10 mil metros de altura, ele é uma coisinha muito pequena. Aquele objeto estava realmente muito grande. Eu e a minha esposa vimos naquela noite. Agora, a última aparição, as outras duas não foram muito importantes. A última aparição eu estava na cabine de um jato de 727, quando o equipamento do avião recebeu uma comunicação do SINDACTA de Brasília, do tráfego do controle aéreo, dizendo que nós tínhamos um objeto não identificado à direita do avião. Foi testemunhado por mim, o engenheiro de bordo e o copiloto. O comandante não pode ver porque estava à direita. Mais tarde, um Varig confirmou isto, eu estava no avião da VASP, e no pouso, no momento em que o avião estava fazendo a aproximação final, aí sim, a própria torre de Congonhas confirmou a observação que estava se dirigindo para o mar. Isso foi para mim muito importante, porque aqui uma declaração dessas do radar, para mim que sou ufólogo, aquilo é o equivalente a uma assinatura. Quer dizer, o radar de Brasília que te avisou que tinha aquele objeto não identificado ali. Eles pediram para nós fazermos uma confirmação visual e procederam no sentido de identificar o que era. Você deve ter muitas histórias nesse nível de rebusca, né, do processo. Uhum. E tem segredos nisto, né? Segredos? Segredos por parte dos militares, que com certeza eles têm um dossiê muito rico. Eu só conheço segredos nisso, porque não chega a nós nada. Por isso o nosso trabalho na área civil é muito difícil. Que segredos, por exemplo? Vamos começar a desvendar isso aí. Tá bom. Que segredos? Bem, um segredo que é buscado por eles, e bastante... Por eles quem? Pelos cientistas, né? Os que fazem disso um segredo. É o sistema de propulsão desses objetos. Isso é totalmente inusitado para nós. Eles fazem ângulos retos a 25, 30 mil km por hora. Qualquer objeto nosso, fabricado por nós, integraria nesse processo. E parece que nada acontece dentro da nave. E poderíamos supor que fosse teleguiado, mas... Como é que você sabe que eles fazem ângulos retos? Sim, porque foi observado visualmente por radar e às vezes por ambos os sistemas, visual e por radar. Que radar? Os radares das bases aéreas. Então tem duas áreas nessa história. Os civis, como nós e outras pessoas no mundo, que desenvolvem um esforço no sentido de elucidar esse enigma, esse fenômeno. E eles, provavelmente, porque têm muito mais acesso do que nós, por serem militares, por terem acesso a satélites e tudo, eles possuem informações que não podem ser divulgadas. Por que não podem ser divulgadas? Ou para não gerar pânico, ou para não criar celeumas do tipo filosófico, por exemplo, será que houve um Cristo aqui, vai haver um Cristo lá também? Essas histórias todas, né? E talvez porque haja uma espécie de cooperação internacional, isso nunca se provou, né? Mas acreditamos que isso exista, no sentido de troca de informações entre entidades militares. Eu queria um outro exemplo de que a história favorece a verdade em relação, pelo menos indícios, né? Em relação ao aparecimento de discos voadores. Eu não falo objetos não identificados, porque eu prefiro ser mais objetivo, mais direto, sabe? Para mim, disco voador ainda é disco voador. Esse negócio de objeto não identificado pode ser gaivota, balão, papagaio, qualquer coisa. Eu estou falando aqui de disco voador. Seres extraterrestres. Se eu estou cometendo algum pecado... Bom, um indício que chamou muito a atenção da comunidade ufológica mundial foi uma marca de sapato ou de uma bota que esmagou um bichinho que habitava os oceanos há 600 milhões de anos atrás.
Como assim uma marca? 600 milhões de anos atrás. Esse bichinho só poderia ter existido ou estava no nível de superfície, de tal forma que este pé esmagou esse bicho. Ele estava vivo aí. Há quanto tempo? 500 milhões de anos atrás. Há 600 milhões de anos atrás, ou seja, 100 mil milhões a mais, né, eles estavam em plena atividade nos oceanos, esses animais. Hoje eles não existem mais. Há 600 milhões de anos atrás, para que eu entenda bem, uma pegada de bota, coisa que é praticamente absurdo, esmagou um tal bichinho. Quer dizer, o indício é que esse bichinho que foi extinto há tanto tempo foi esmagado por uma bota. Os trilobitas. Trilobitas. Os pequenos 600 milhões de anos. É muito tempo. É o início da era geológica moderna, né? É. Temos uma cabeça de um animal que viveu há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, uma espécie de um búfalo, né? Muito grande, uma cabeça bastante grande, a alçada desse animal. Ele tem um furo aqui no crânio, feito por uma arma. Nós sabemos que as armas só existiram depois da invenção da pólvora para cá. Ou mesmo, aquilo não seria arpão, nem flecha, porque a flecha deixaria rachaduras no crânio. Aquilo é um furo provocado por um objeto disparado a alta velocidade. Poderia até ser uma emissão de laser, né? Existem também inscrições interessantes de 4.500 anos de idade no Uzbequistão, é uma região na Europa, próxima da Turquia, que mostra um ser com um elmo, um capacete perfeitamente desenhado por esses seres pré-históricos, né? E um disco voador do lado subindo. Isso foi até mostrado nos trabalhos do Erich von Däniken. Foi graças a ele que nós viemos a saber da existência dessas inscrições, né, rupestres. E se formos também falar de enigmas do passado que estão ligados a uma cultura superior que o homem não poderia ter desenvolvido, pelo menos até onde nós sabemos do que foi o desenvolvimento técnico do homem, por exemplo, as pirâmides do Egito. Até hoje é um enigma. Ou as estátuas da Ilha de Páscoa, ninguém sabe como aquilo foi erguido. Quem foi que fez aquilo? Quem é que trouxe aquilo das montanhas? Quais são as técnicas empregadas? Antigravitação, técnicas especiais de corte na pedra, de tal forma que uma pedra encaixa na outra e você não consegue passar uma gilete sequer aqui no meio. Isso está lá até hoje, perfeito, intacto. Daqui a pouco, você vai conhecer algumas evidências, né, do aparecimento dos discos. E tem aqueles dois seguranças da SS, se não é da SS, é de alguma coisa, da CIA, com um hominho que não é, que esse homem que vocês estão vendo aí, que não é um anão. E fala dessa foto para mim. Em 1947, tudo indica, não é uma prova concreta, é um caso específico desse caso, ocorreu a queda de um disco voador nos Estados Unidos. Pelo menos todos os dados que os pesquisadores americanos têm verificado levam a concluir que realmente caiu ou foi derrubado pelos americanos por alguma técnica qualquer. Em 48 ocorreu um outro caso, 47 caso Roswell, em 48 caso Socorro, o caso Laredo, e em 50 o caso Socorro. Todos eles no sul dos Estados Unidos, no estado de Novo México. Em 1950, essa fotografia específica, com os dois, provavelmente agentes da CIA, se o ano ser pequeno, tudo indica que está vinculado com esse caso de Socorro, 1950, no sul dos Estados Unidos. Alguém roubou essa fotografia, provavelmente dos arquivos. Porque esse serzinho saiu vivo dos escombros. Segundo os dados de pesquisadores americanos, ele estava vivo e ficou pelo menos 2 ou 3 dias vivo, porque ele aparentemente está queimado com a queda do disco que se incendiou. Ele foi queimado parcialmente e veio a morrer posteriormente, 2 ou 3 dias, segundo alguns pesquisadores americanos. Uma coisa muito interessante, que em 1981, um coronel da USAF, hoje já reformado, ele veio a público e resolveu contar sobre o acidente que ele participou no recolhimento dos destroços desses objetos e foi levado para a base aérea do White Paris, o famoso Hangar 18, que gerou até um filme de ficção. O Hangar 18 seria um pavilhão onde levaram os destroços desse disco e o corpo dos seres. Essa fotografia é de um dos seres. O caso todo, as testemunhas falam em 17 seres que foram recolhidos os destroços do disco.
Uma coisa interessante é que atualmente nos Estados Unidos, vários pesquisadores têm brigado com o próprio governo e eles lá têm uma lei de livre informação, eles podem requerer documentos do governo e o governo tem que liberar. E eles liberaram realmente uma série de documentos. E no meio desses documentos todos, tem várias menções sobre queda de discos. Agora, em relação a provas, realmente, não só dos seres, mas a prova do disco em si, do objeto físico, material, um caso muito conhecido aqui no Brasil, da ufologia, inclusive da ufologia mundial, ocorreu em 1957 em Ubatuba. Um pequeno objeto veio do oceano em direção à praia e de repente explodiu, sem nenhuma razão aparente. Diversos fragmentos caíram ao solo, alguns na praia, outros na água. Pescadores no local recolheram esses fragmentos. Na época entregaram para o Ibrahim Suede. O Ibrahim Suede, consequentemente, mandou para o Rio de Janeiro, para um grande pesquisador que hoje já faleceu, Dr. Olavo Fontes, e ele, em posse desses pequenos materiais, fragmentos metálicos, mandou fazer uma análise química no Brasil e nos Estados Unidos também. Se constatou que aquilo era um tipo de magnésio, mas um caso muito curioso que para nós é uma prova que aquele magnésio tinha um alto grau de pureza, não sendo possível para os laboratórios da época, inclusive hoje se torna muito difícil, conseguir um grau de pureza do magnésio daquele tipo que tinha naquele material. Sem nenhuma liga. Sem nenhuma liga, completamente puro. Isso, consequentemente, é quase que uma prova, eu diria para nós, pescadores, é uma prova realmente de um objeto estranho, ou pelo menos de uma qualidade desse metal que não era possível ser feito pelos nossos cientistas. Qual é o caso mais curioso que você já constatou nos seus arquivos? De repente, os céus brasileiros ficaram totalmente envoltos por pelo menos 20 objetos, saturando os radares e interrompendo o tráfego aéreo. Oficialmente, pelo menos por 3 horas, que foi dito pelo próprio ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, e pelas testemunhas todas que viram os objetos. E todo o levantamento que nós fizemos, o evento ocorreu pelo menos 8 horas. Depois do dia 19, houve mais uma sequência de aparições de objetos que foram filmados no dia 21, no dia 22, no dia 23. Mostram esses tapes contendo a filmagem no Rio de Janeiro, lá no norte do Paraná, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e no alto do prédio do Banespa, que foi o filme feito pela Nixon. Eles estavam filmando um comercial para Eletropaulo, no alto do prédio do Banespa, quando de repente vira a bolinha no céu. O cameraman, o Branca, profissional, ele calmamente posicionou no objeto, chamou no zoom, mostrando o detalhe do objeto, fazendo um giro ao redor do seu eixo. Toda a pesquisa que nós realizamos durante 4 meses, em específico nesse filme, resulta como sendo um objeto de aproximadamente 8 metros de diâmetro, que está distante a 8 quilômetros do local ou 7 quilômetros do local. Posteriormente conseguimos a confirmação de que foi detectado por radar e estava distante de Congonhas até o objeto em torno de 10 a 12 quilômetros. Isso, a confirmação por radares, que foi uma informação inclusive pelo ministro da Aeronáutica envolvendo esses objetos todos, foi oficial. E mais uma outra testemunha que visualizou esse objeto em outro ângulo, fora toda a equipe que estava filmando. Tudo isso permitiu levantar esses dados. Para nós é um documento importantíssimo de um objeto de origem estranha não identificado, que não tem a forma de disco voador, tem uma forma de esfera. Então agora eu vou percorrer com você a trajetória desse material que você tem. Você vai me explicar um por um o que você acha que seja e o que você acha que não seja. Tudo bem? Tudo bem. Os computadores permitem, na fotografia, fazer uma imagem fora de foco, colocar essa imagem em foco, realçando os detalhes daquilo que foi fotografado. Através da análise de computadores, se permitiu concluir que também existem muitas fraudes ou erros, enganos de interpretação de alguns fenômenos conhecidos, como essa foto que mostra o reflexo da luminária na lente da máquina fotográfica, causando um objeto de forma ovalizada. Também foi possível determinar imagens feitas com raio laser, como mostra essa fotografia. Também foi detectado figuras
pintadas em vidro. Como mostra essa fotografia, no caso proposital, mostrando a pessoa segurando o vidro, ela desenha um objeto qualquer num vidro transparente e fotografa isso contra um fundo conhecido. Através dos analisadores de imagem foi possível detectar fraudes dessa natureza. Em 1958, no Espírito Santo, próximo à Ilha da Trindade, Almiro Baraúna realizou uma sequência fotográfica de 4 fotografias. Esta é uma das fotos que foram analisadas por computador e se constatou um objeto de aproximadamente 20 metros de diâmetro e relativamente bem longe da máquina fotográfica. Esse documento fotográfico é muito importante porque foi testemunhado por 50 marinheiros a bordo do navio Almirante Saldanha e, posteriormente, foi liberado com o aval do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Essa foto foi feita por Júlio Trazi, em 76, próximo ao aeroporto de Congonhas, que mostra uma nave entre as nuvens, e é tipicamente o que nós chamamos de nave-mãe, e tem aproximadamente 300 metros de comprimento. Esta foto também é considerada uma prova da existência dos discos voadores, porque perante várias testemunhas, um objeto de grandes dimensões parou no ar, soltou uma enorme fumaça que lentamente foi envolvendo o objeto e, após alguns segundos, essa nuvem se desfez e o objeto não estava mais lá. Simplesmente ele desapareceu frente aos olhos de todas aquelas testemunhas que estavam presentes do local. Esta foto também foi analisada por computador, realizada em 67 no Canadá, uma sequência de 2 fotografias, um objeto que está aproximadamente 2 quilômetros distante da máquina fotográfica e tem 23 metros de diâmetro. Tem a forma típica discoide e não foi detectado nenhum tipo de fraude através dessas análises. Nesta foto, um documento muito importante mostra um close de um objeto noturno projetando 4 cones de luz sólida na sua parte inferior. Esse termo de luz sólida foi criado pela ufologia em função de não ter nenhuma explicação em relação àquilo que nós conhecemos, porque essa luz tem a capacidade de flutuar objetos, flutuar pessoas e flutuar os próprios seres que pilotam os discos voadores. Um detalhe também muito importante, o disco voador está lá dentro. O que nós vemos na fotografia é apenas o campo ionizante, que protege o disco no seu interior. Em 1952, no Porto Maldonado, no Peru, foi realizada essa foto que mostra um objeto tipicamente de forma charuto, soltando um tipo de gás na sua parte traseira. É muito difícil observar objetos soltando fumaça dessa natureza. Devido a esse evento, essa foto se tornou muito importante na ufologia mundial. Em 1970, essa foto foi realizada em New Jersey, nos Estados Unidos, mostrando também tipicamente a forma discoide. Esta foto foi realizada em 1957 em território americano e mostra também um objeto de forma discoide. Um detalhe muito importante, esse objeto estava próximo a uma base aérea da Força Aérea Norte-Americana. Esta foto foi realizada aqui em São Paulo, na rodovia Castelo Branco, feita por Marcos e Ivana em 1980. Também mostra um objeto soltando uma pequena esteira de fumaça. Esta foto também foi analisada por computador e mostra um objeto a 3 km de distância e 27 metros de diâmetro, também tipicamente discoide. Essa foto também é um documento muito importante, foi analisado por computador, dado como autêntico, mostra um objeto em forma de pera invertida com 4 tentáculos. Esta foto foi realizada em 74 no Havaí e foi praticamente pego de surpresa. O objeto estava passando lá atrás quando o fotógrafo bateu a fotografia das Havaianas. Posteriormente, analisando o filme, se constatou um objeto também de grandes dimensões e a grandes distâncias da máquina. Esta foto foi feita na Suécia, no local denominado Lake Vartin, e mostra um objeto de 15 metros de diâmetro e 1,5 km de distância da máquina fotográfica. Esta foto foi realizada na cidade de Paraty e mostra um objeto também em altíssima velocidade.
Esta foto foi realizada na Espanha no ano de 66 e mostra um objeto que passou também em altíssima velocidade, onde que o autor da foto conseguiu pegar este flagrante. Essa foto foi feita em 1950 nos Estados Unidos e também foi analisada por computador e foi dado como um objeto autêntico de grandes dimensões. Foram feitas 2 fotografias. Foram as fotos que mais sofreram análise de toda espécie e natureza. E até hoje não se constatou nenhum tipo de fraude. É considerado um documento autêntico perante a ufologia mundial. Esta foto faz parte de uma sequência de 12 fotografias feita na Áustria em 71 por Rudinagra e também foi analisada por computador e dada como autêntica. Um objeto de 14 metros de diâmetro e relativamente distante da máquina fotográfica. Ele está refletindo do seu lado direito a luz solar. Daqui a pouco você vai conhecer qual é a opinião das Forças Armadas do mundo.